Galerinha, beleza? Paulão aqui de novo. Vocês já estão cansados de me ver, né? Mas nós precisamos continuar estudando, né, gente? Nós não podemos parar. Eu trouxe aqui uma rápida revisão do conteúdo que nós estamos discutindo esses dias, para que você possa assistir, rever conteúdos e tudo mais, tá bom? Então serão vídeos pequenininhos, mas com o intuito de dar uma força para a gente. E eu vou começar por divisibilidade, que é o que nós estamos discutindo nesse primeiro momento, não é verdade? Que é paridade e divisibilidade. Então vou ser breve, para nós podermos entender facilmente e não ficar cansativo, que a ideia é que não fique cansativo, né? Esse é o grande detalhe dessa história. Então, primeira coisa, vamos entender o que é a questão de números pares e ímpares, né? Então, nós temos aqui um exercício muito simples que fala assim, ó, suponha que o pacote de bala tenha 10 balas, perfeito? Paulão, o que é par? Lembra do par de sapato? Par de sapato, ok? Pares, né? Então, eu tenho 10 balas, eu vou dividir essas 10 balas para dois netinhos aqui. Um exemplo que nós temos aqui, a vovó tem 2 netinhos e ela vai dividir o pacotinho de bala entre os dois e eles pediram para a gente fazer representar aqui, ó, aqui a opção A, separe as balas em montinhos de 2 unidades e represente a separação. Então você deve ter feito, na medida do possível, esse desenho aqui, né? Eu tinha 10 balas e separei em grupos de 2, perfeito? Ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Aí, ele pediu assim, preencha o esquema. Esse esqueminha que tem aqui, que a gente depois vai começar a aprofundar, que é a parte de lógica, é para nós mostrarmos no desenho como nós pensamos. Entendeu a ideia? Então, nós vamos aqui, por exemplo, eu tenho quantidade a ser dividida. Quantas balas eu tenho para ser dividida? 10 balas, perfeito? Qual é a quantidade que o netinho 1 ganhou? 5 balas. O netinho 2, 5 balas. Sobraram quantas? Sobrou nada, porque são números pares, dá para fazer par. Paulão, quais são os números pares que eu tenho? 0, 2, 4, 6 e 8. Você faz par. 0, não dá nada, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Show? Então, todos os valores que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Consequentemente, ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. Como assim, Paulão? Pega o 3. Você faz um par e sobra 1. Pega um 5, você faz 2 pares e sobra 1. Percebeu? Ok? Vou caminhar aqui rapidinho. Agora, suponha que o pacote de balas tem 11 unidades. Sobrou uma para o Paulão agora. Você vai ter que me dar uma bala. Separa as balas em montinhos de 2 unidades e represente a separação por meio do desenho no quadro a seguir. Então tá aqui, ó. Eu separei em grupinhos de 2 balas, em pares, e sobrou uma bala, que você vai dar para o Paulão, que você é gente boa. Perfeito? Ok? Essa é para nós percebermos nitidamente a diferença entre pares e ímpares ali. E aqui ele pede para você fazer o esqueminha, né? Lembrando que eu estava na página 4 da apostila. Eu comecei, na verdade, na página 3, fui para a página 4 e estou na 5. Tá bom? Então, 3, 4 e 5. Aqui, ó, 11 balas, 5 para cada neto, sobrou uma balinha. Show? Tranquilo ali? Vou descer aqui rapidinho, aqui está falando de pares e ímpares, eu acabei de falar com você sobre isso, que são os pares e ímpares. Aqui tem um exemplo que nós fizemos em sala, que é para ficar bem nítido a separação. Olha só, se você pegar os valores que são pares, que estão nos desenhos verdes, e dividir eles por 2, que são os pares, você pode perceber que não vai sobrar resto nenhum. E os números ímpares, que estão nos desenhos vermelhos, note que todos eles, se eu dividir por 2, se eu dividir por par, vai sempre sobrar 1. Olha o exemplo do 3, ó, eu dividi em 2 grupos e sobrou 1. Olha o exemplo do 5, dividi em 2 grupos e sobrou 1. E assim por diante. Então aí fica bem nítido para eu perceber a diferença entre pares e ímpares. Nos ímpares, quando eu dividi em paridades, em pares, sempre vai sobrar 1. Se você pegar o exemplo do 7, 5, 6 e 7, faz grupos de 2, faz pares, sobra 1. Percebeu a ideia? Beleza? Vamos lá. Aqui tem uma situação que, para eu ter certeza se o número é par ou ímpar, eu uso um esqueminha, uma fórmula, né? Na verdade. Por exemplo, claro que você já sabe que você pegou o 20, você bateu o olho e falou 20, o Paulão falou que é par, se é par não preciso nem que... Beleza, tá ali, ó. Eu dividi em 2 grupos de 10, multipliquei por 2, deu 20. Show. 44, mesma coisa. Tenho 44, fiz 2 grupos de 22, multipliquei por 2, deu 44. Tá tudo certo. Concorda comigo? Olha os círculos, a elipse vermelha. 13.
Eu divido em 2 grupos de 6, sobra 1. Você percebeu que ficou, para voltar ao normal, eu tive que fazer 2 vezes 6 mais 1? Olha o 31. 2 vezes 15 mais 1. Percebeu a situação? Ok? Vamos lá. Mas, Paulão, por que tem esse mais 1 aí? Porque é como se eu estivesse tirando a prova. Eu estou tirando a prova do valor. Por exemplo, eu não dividi 20 por 2, não deu 10? Deu. Se eu multiplicar por 2, dá 20 de novo. É par, morreu o assunto, certinho. 13 dividido por 2 dá 6. Para voltar a ser 13, soma mais 1. O número é ímpar. Ah, mas Paulão, não preciso fazer todo esse cálculo. É só bater o olho no último valor igual você ensinou. Show de bola. É isso aí. Tá bom? Vou descendo aqui. Vou para a página 7. Aqui tem as 2 fórmulas que nós vimos lá em cima. Mas, Paulão, por que tem esse bendito N aí? De onde aparece? Esse N é assim. Quando nós usamos em matemática o X, o Y, Z, nós já conversamos algumas coisas sobre isso. Essas letras nós vamos usar quando nós não sabemos qual número vai ali. Então a gente chama de fórmula. Mas como assim não saiu o número que vai ali? Ué, por exemplo, vamos imaginar que para eu fazer brigadeiro eu uso 1,5 lata de leite condensado, tá? Aí a tua mãe fala assim, eu vou fazer 3 receitas de brigadeiro. Quantas latas eu vou usar? No primeiro momento você não sabe, aí você vai multiplicar esse valor por 3. Então você vai colocar um N ali, um X, um Y, para dizer assim, eu sei que vai um valor aqui, mas ainda não sei qual que é. Por exemplo, 2N quer dizer que qualquer número multiplicado por 2, sendo ele um número par, ele volta a ser par. 2 vezes 10, troca esse N por 10, 2 vezes 10, 20, voltou a ser par. Pega o 44 que está em cima, 2 vezes 22, 44, ele volta a ser par, percebeu? Olha a fórmula do ímpar, aqui embaixo, olha a fórmula do ímpar. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, voltou a ser ímpar. 2 vezes 15, 30, mais 1, 31, voltou a ser ímpar. Beleza? Entendeu essa situação? Ok? Então, essa é uma revisão clássica ali. Agora, depois nós vamos falar rapidamente sobre paridade, mas isso aí eu mando no próximo material, ok? Um abraço, até daqui a pouquinho. Vou mandar outro em seguida.